Glória a Deus, vamos ao nosso café com Bíblia, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18 ao 26, onde vamos falar dos líderes e as atitudes de duas tribos e da meia tribo de Manassés. 2 filhos de Ruben e de Gade, e da meia tribo de Manassés, homens valentes, homens que traziam escudo, espada, que enteavam arco e eram destros em guerra. Eram 44.760 que saiu à batalha e fizeram guerra aos agarenos, e Getu, e Nafis, e a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos foram entregues em suas mãos, e todos os que com ele estavam, porque chamaram a Deus na guerra, que lhes foi favorável, porquanto confiavam nele. As simples palavras confiavam nele são a chave de toda a vitória. E tomaram os seus gados, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. E caíram muito feridos, porque a guerra era de Deus. E habitaram em seus lugares até a deportação. E habitaram na terra os filhos da meia tribo de Manassés, desde Bazã até Baal-Remon, e Seni, e o monte de Hermon, multiplicados em grande maneira. E estes foram as cabeças das casas de seus pais: Refé, Ize, Eliel, Aziriel, Jeremias, Rodavias, Jadiel, homens valentes e esforçados, homens de renomes e cabeças das casas de seus pais. Mas se rebelaram contra o Deus de seus pais e fornicaram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais havia o Senhor tirado de diante deles. Israel se afundou na idolatria, e por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei de Assírio, dos assírios, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei dos assírios, os quais transportaram os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os levou a Halã, e a Rabô, e a Ará, e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. A nação pagã da Síria era a vara de castigo de Deus. Quanto o povo de Deus, os métodos que Deus escolhe podem variar, mas ainda provém dele. Aleluia, Jesus da glória. Então aqui o povo, eles tinham a Deus, O povo tinha a Deus. Os líderes e as atividades de duas tribos e da meia tribo de Manassés. Então eles começaram a fornicar, começaram a fazer o que não era do agrado de Deus, Então a mão de Deus sempre pesou e sempre vai pesar e vai continuar pesando. Aleluia, Jesus da glória. Porque o nosso Deus, Ele nos quer na presença.
Mas nós teimamos em viver do nosso jeito. Hoje eu já entendo muita coisa, mas eu demorei a entender. A forma que Deus quer, a forma que Deus trata e a forma que Ele faz e acontece. E quando Ele não faz, porque Ele não faz também. Então, essas são as formas de Deus. Deus, quando Ele diz não para mim, não para ti, não faça isso. Nós precisamos entender que nós precisamos obedecer ao Senhor. E nós não queremos essa obediência. E aí vem a nossa peleja, como veio para este povo. Deus matou tantos, né? Tantos foram mortos. Mas mesmo nós lendo as mensagens, as passagens bíblicas, ainda tememos, né? Ainda há temor sobre a terra. Aqueles que não temem, não têm temor, não têm tremor, faz o que faz. Mas nós precisamos entender. Sem Deus não somos nada. Amém. Se você estiver gostando, assine o canal. Isso é um pequeno estudo. E eu estou achando lindo essas mensagens dos 1 Crônicas, né? Porque está contando um resumo de cada tribo, né? De cada povo que passaram lá pelo Velho Testamento. Aleluia, Jesus da glória. Mas nós só precisamos entender que o que Deus quer é obediência. Amém? Vamos obedecer mais. Porque esse Deus, ele só tem vitória, só tem coisa boa para nos entregar. Mas depende de cada um de nós, amém? Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.